E aí, meus irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas poderosamente, pois quem não precisa da bênção, da proteção, dos cuidados de Deus, né? Quem não precisa, quem não necessita. E eu creio que Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus sempre terá o melhor para nossas vidas, para nos proporcionar, para nos conceder. Nessa manhã aqui resolvi gravar essa mensagem para transmitir uma palavra da parte de Deus para o coração de todos que pararem para ouvir essa mensagem, essa palavra, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero falar nesse momento sobre o sinal de Deus. Eu quero falar nesse momento sobre o selo de Deus, o penhor de Deus. Eu quero falar nesse momento sobre o sangue de Jesus, sobre o Espírito de Deus, sobre a vida do Cordeiro. Eu quero falar nesse momento para você essas palavras, para que você possa entender o porquê nós necessitamos. A bênção que mais nós necessitamos ter é o Espírito de Deus nas nossas vidas. O Espírito de Deus. O salmista Davi, por conta de ter pecado contra Deus, por conta de ter, no Salmo 51 você pode conferir aquilo que estou a falar nesse momento. Por conta dele ter transgredido, ter pecado contra Deus, ele sentiu que a alegria da salvação se afastou dele. Ele sentiu que o Espírito Santo se afastou. Por isso ele pediu para que o Senhor não tirasse dele o Espírito Santo. Davi pediu para que o Senhor não tirasse dele a alegria da salvação. Automaticamente, quando o Espírito de Deus se afasta das nossas vidas, nós começamos a perder esse gozo, essa alegria, essa satisfação que o salvo em Cristo, que o salvo em Deus tem, né? Então, por conta disso, Davi começou a se entristecer e pediu de volta a alegria da salvação. E quem sabe nesse momento estou falando com pessoas que estão prostradas, caídas, que outrora estiveram na presença de Deus. Pessoas que pregavam, pessoas que cantavam, pessoas que frequentavam a casa de Deus, mas hoje se encontram prostradas, curvadas, sem força, dominadas pelo pecado. E você muitas das vezes sente uma tristeza, e essa tristeza é por conta de que o Espírito de Deus se afastou de você. O Espírito de Deus muitas das vezes ele se afasta de nós, não por conta, mas por conta dos nossos erros, da nossa sujeira. Mas ele deseja morar, habitar, porque você é o templo e morada do Espírito Santo. Você é a morada de Deus. Você precisa convidar. Você precisa se arrepender, abandonar os erros, né? É difícil, vai dizer lá em Hebreus, que é difícil para aquele que provou do Espírito, para aquele que provou da presença de Deus e caiu, voltar a se levantar novamente. Se eu não me engano, Paulo vai dizer que é quase que impossível. Mas o impossível Deus pode fazer. Porque muitas das vezes é necessário uma intervenção divina. É necessário uma decisão do homem, mas é necessário também uma intervenção divina. A pessoa muitas das vezes sabe que está caída, mas ela não toma nenhuma atitude para que isso possa mudar. Ela muitas das vezes não dobra os seus joelhos para que essa situação possa ser mudada na sua vida. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa dobrar os seus joelhos. Levante até, se possível, uma campanha de oração. Mas não aceite
Não aceite ficar curvado, não aceite ficar caído, não aceite ficar prostrado. Davi caiu e o pecado de Davi, irmãos, foi grotesco, foi terrível. Davi, além de ter tomado a mulher de Urias, Davi ainda forjou para que Urias fosse morto na batalha. Botando ele à frente da batalha, e ele não tinha preparo, ele não tinha capacidade de estar na frente da batalha. Quantos aí estão morrendo por estar na frente de batalhas? Quantos estão perecendo por estar à frente de batalha? E muitas das vezes não foi chamado para isso, mas está na frente. Deus seja louvado. Essa palavra é forte. Eu quero ler com você nesse momento o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 12 e o versículo... Vamos ler o versículo 12. Eu vou ler o 11, que diz: assim, pois, o comereis, o vosso lombo cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Nós vemos aqui na história, aqui no texto que agora acabo de ler, falando quando Deus falou a Moisés, pedindo para que o povo matasse o cordeiro, sangrasse o cordeiro, e pegasse o sangue do cordeiro e passasse na verga das portas, passasse nas portas e nas vergas das portas. Ele pediu para que isso fosse feito, e o povo pegou, fez como o profeta ordenara. Quem era o profeta ali naquele tempo? Era Moisés. E por conta disso ele pegou, matou o cordeiro, passaram nas vergas das portas. E o Senhor ia passar na terra do Egito. O Senhor, o Espírito da morte, ia passar, levando todos os primogênitos. E se a pessoa fosse hebreu, mas não tivesse na verga da sua porta o sangue, a morte entraria. A morte entraria ali dentro daquela casa e ceifaria a vida dos primogênitos. Então, este sangue foi dado como sinal para que o povo pudesse passar, na verga das portas. E aquele sangue seria por sinal. E quando o espírito da morte passasse, ele passaria, ele não entraria naquela casa por conta do sangue. Então, não era simplesmente por você ser um hebreu que você estava livre do espírito da morte entrar ali. Não é simplesmente porque você diz que é crente, porque você diz que é evangélico, porque você diz que serve a Deus, que impeça do mal atingir a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque muitas das vezes o que vai fazer com que o espírito da morte não entre na tua vida, na tua casa, na tua família, é o sangue. E o sangue era a vida do cordeiro. O sangue era a vida do cordeiro, Quando se esvaía o sangue, se esvaía a vida do cordeiro. E nós vamos ver pela palavra que quem é o Cordeiro de Deus? Jesus é o Cordeiro de Deus, disse João Batista, a voz do que clama no deserto. João Batista era a voz que clama no deserto, aquele que veio para aplanar, para endireitar o caminho para o Senhor passar. Louvado seja o nome do Senhor.
Da mesma maneira que João, hoje a igreja tem o objetivo, o propósito de preparar a noiva. Nós somos a voz que clama no deserto, nós somos o clamor da meia-noite. Aqueles que anunciam, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Então, nós podemos ver que Jesus, que nós somos a voz. Nós somos a igreja que está preparada e está preparando o povo. Está preparando o povo para a segunda vinda de Cristo. Que agora ele vem para arrebatar a sua igreja. Ele vem para levar um povo eleito, um povo escolhido, um povo que tem o sangue, que tem um sinal sobre a sua vida. Povo que tem um sinal sobre a sua vida. E que sinal é esse? Nós vamos ver que como uma ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Quando João estava batizando, João disse, no meio das serpentes, das cobras, das víboras, porque ele estava dizendo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ele vê que vem o cordeiro. E quando ele vê que vem o cordeiro, João, ele exclamou dizendo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós podemos ver que esse cordeiro ele estava ali para ser imolado, para ser morto, para ser sacrificado, né? Para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você, por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que a gente pode ver, irmãos, com essa maravilhosa palavra é que a vida que se esvaiu na cruz do Calvário, ela desceu no dia de Pentecoste. A vida que se esvaiu na cruz do Calvário, ela desceu no dia de Pentecoste. Aonde havia uma igreja orando, aonde havia uma igreja clamando, aonde havia uma igreja esperando, aguardando as promessas de Deus se cumprir. E havia uma promessa que dizia que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que quiser, sobre todo aquele que almejar, sobre aquele que o busca. Então, quem não tem o Espírito, quem não tem o sangue, quem não tem a presença de Deus sobre a sua vida, está perdido, irmão. Você precisa ter essa presença. Você precisa ter esse Espírito Santo sobre a sua vida. Não importa a sua religião, quem precisa você ter é o Espírito Santo sobre você. Esse é o sinal de Deus. Esse é o sinal de Deus. Quem tem o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo você precisa buscá-lo, desejá-lo, almejá-lo de todo o seu coração. Tem gente aí que almeja riqueza, dinheiro, fortunas. Deseja as bênçãos mais do que o abençoador. Deseja as bênçãos mais do que a própria bênção que é Deus, que é a presença dele. E quantas pessoas aí que tem ouro, tem prata, tem riqueza, mas há um vazio na sua alma. Há um vazio na sua alma. E que vazio é esse? É a falta do Espírito de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Então você precisa desse Espírito Santo, você precisa desse preenchimento, você precisa desse selo, você precisa desse sinal, porque senão você está perdido. Mas vai dizer lá na parábola das 10 virgens que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Mas as virgens que estavam preparadas, elas tinham azeite e tinham azeite de reserva. Elas estavam cheias do azeite. O azeite é símbolo, é tipo, é figura do Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito de Deus, irmão, nós estamos perdidos. E as outras pediram do azeite aquelas outras, mas ela disse: ide antes e comprai. Busque enquanto é tempo. Vá buscar a presença de Deus enquanto é tempo.
Porque pode ser que quando você tomar a decisão de orar, quando você tomar a decisão de buscar, quando você tomar a decisão de subir o monte, quando você tomar a decisão de pagar o preço e buscar a presença de Deus, o noivo possa aparecer e você ficar de fora. Porque as portas da graça vai se fechar. A porta se abriu para que a noiva entrasse, mas a porta se fechou para que as nécias, para que as loucas, para que aquelas que não eram prudentes, para aquelas que não tinham azeite de reserva, ficassem do lado de fora. A porta vai se abrir para que a noiva entre. A porta vai se abrir para que a igreja que tem o Espírito Santo de Deus entre. Para a igreja que tem um selo, para a igreja que tem a presença, a porta vai se abrir, porque ela está ouvindo, ela está atenta, esperando o clamor da meia-noite. Aí vem o noivo, e nós sabemos que o noivo é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é a noiva amada, é a noiva querida. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração e eu quero pedir que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida. Quero pedir que o Espírito Santo venha sobre o teu coração nesse momento. Não importa o que você já fez até agora. Há chance, há tempo, meu amigo. Há tempo, ide antes ao que comprai e adquirir. Ide antes. Tome uma decisão, busque agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã você pode querer buscar e ser tarde demais, então busque agora. Resolva se humilhar agora. Põe a tua face no pó, porque talvez assim ainda haja esperança para a tua vida. Essa palavra é forte, é forte. Deus me encheu com essa palavra para trazer essa mensagem para você, para te acordar, para te despertar, porque se você deseja as bênçãos de Deus mais do que o próprio Deus, você está perdido. E o Espírito Santo só desce sobre aqueles que desejam, que almejam, que querem de fato e de verdade. E o Espírito Santo vai descer sobre você se você tiver esse mesmo desejo, essa mesma vontade. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, Teu Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Ramanchore Mahas Reichou Kanti Minahasi Terreva. Tua presença, Tua glória, Teu Espírito está sobre nós, Senhor. Aleluia, que essa palavra possa atingir, alcançar muitas pessoas, despertando-as. Pessoas, meu Deus, que talvez estejam caídas como outrora eu estava. Outrora, meu Deus, eu estava aí, vivendo uma vida errada, mas o Senhor me chamou, como está chamando essa pessoa. Mas tem pessoas que não se prontificam, que não sentem a necessidade. Tem pessoas que desejam mais os aplausos do mundo, as riquezas, desejam mais a posição social, desejam mais o ouro, a prata, a fama, do que a tua presença. Espírito Santo, venha sobre nós nesse momento. Que vidas sejam impactadas através dessa mensagem. Eramancho Kanti Remahasite Reva. Glória a Jesus. Sopra o teu Espírito, ó Pai. Sopra a tua glória. Mando que derreva. Sopra, meu Deus, a tua glória sobre essa pessoa. Que ela se encha, que ela seja levantada, erguida. Amanto que derreva. Rabaga subite passe. Ramaganchori minahai. Espírito Santo, levante, tome ela pelas tuas mãos, fortaleça ela, para a glória do teu nome, Senhor. Oh, esse sangue vos será pelo sinal.
E onde houver o sangue, a morte não entraria, o mal não entraria. E onde há o sangue, onde há a vida do Cordeiro, onde há a presença de Deus, a morte não pode entrar, não pode entrar. Cobre com teu sangue, cobre a nossa casa, a nossa família, cobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, levanta, Jesus, levanta essa pessoa, fortalece ela, Senhor, dê força, que ela possa ouvir o grito, o clamor da meia-noite, que está pedindo para que a igreja se prepare, porque a porta da graça vai abrir, vai fechar para aqueles que estão vivendo uma vida cristã relaxada, mas se abrirá para aqueles que vivem uma vida, aleluia, mesmo enfrentando lutas e dificuldades, mas estão cheios do Espírito, cheio da tua presença, pagando o preço, buscando, orando, indo à igreja, buscando a tua face. As portas vão se abrir. Rabakancho, revahasi terre. Remancho kinda revasi terre. Oh Espírito, em nome de Jesus. Ai da mancho. Rebagão edeio sheminaha, rabasuita kiminahas, remancho minahésia. Aleluia. Enche